Arimatea Souza conversou com o juiz da 16ª Zona Eleitoral, que deu detalhes de como será a posse dos eleitos em Campina Grande. Não só a posse, mas principalmente ele falou da diplomação que acontece amanhã, do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite, você, telespectador do Itararé Notícias. O prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, disse que anuncia na sexta-feira ou, no mais tardar, no começo da próxima semana, o seu secretariado para gerir Campina Grande a partir de 1º de janeiro próximo. Bruno se encontra em Brasília tentando viabilizar emendas ao Orçamento Geral da União para o exercício de 2021. Ele retorna nesta quinta-feira à Paraíba a ponto de participar da solenidade de diplomação dos eleitos em Campina Grande. Por sinal, por falar sobre essa diplomação, eu conversei com o juiz titular da 16ª Zona Eleitoral de Campina Grande, Dr. Alexandre Trineto, sobre a diplomação, mas também ele aproveitou para fazer um balanço desse processo eleitoral atípico de 2020 em Campina Grande. Vamos conferir. A eleição municipal, a gente sempre espera exatamente uma eleição mais acirrada, né? E, de fato, este ano a gente teve um agravante que foi a questão da pandemia. Mas a pandemia talvez tenha trazido um pouco de maior resguardo por parte dos próprios candidatos, né? Dos eleitores, e acabou sendo minimizado esse conflito, em especial em relação à questão da propaganda eleitoral. Em relação aos demais atos da própria eleição, eu diria que todos tramitaram dentro da normalidade esperada. O senhor tem aí, acho que em torno de 4 ou 5 ações judiciais, as famosas AGEs, para deliberar no mérito. Fica para 2021? Meu pensamento ainda é publicar o resultado de uma das AGEs, ainda antes do recesso, né? Mas quando se trata de AGE, é necessário que a gente tenha ponderação, tranquilidade e, acima de tudo, a certeza no momento do julgamento, né? A gente deve levar sempre em consideração a decisão do eleitor, né? É o que deve prevalecer em toda e qualquer campanha eleitoral. Então, e a AGE sempre é uma das formas, né, que se busca, na realidade, de, em virtude de algum tipo de afronta à legalidade, afronta à legislação, ela atravessa um pouco na decisão do eleitor. Então é preciso que a gente esteja muito convicto, muito seguro, e que as AGEs sejam muito bem instruídas para que a gente possa efetivamente deliberar sobre as mesmas. A sua experiência de 2020 no processo eleitoral lhe leva a recomendar algum tipo de sugestão ao legislador para mudança da legislação? Eu diria que, em relação à questão legislativa, há sempre a busca de inovação, renovação e, acima de tudo, a legislação ela deve representar os anseios sociais, né? Nós temos, obviamente, a cada tempo, a cada momento, de aperfeiçoar a legislação. E, por exemplo, nós temos uma questão que está bem em moda, né? Após o pós-eleitoral, o pós-eleição, é a questão do percentual, né, de gênero, né? E isso deve se buscar o aperfeiçoamento. Não que a legislação esteja incompatível com os anseios sociais. É preciso que a gente analise, isso a prática é que vai dizer isso, a jurisprudência vai trazer essas consequências, se a consequência estabelecida na norma hoje, se ela não é mais grave do que o problema, né? Nós podemos mudar em todo um contexto de um resultado de uma eleição, em decorrência, óbvio, aí ninguém tira da possibilidade de um descumprimento do que a legislação diz. Mas até que ponto eu posso deixar de lado todo aquele voto, né, apontado para um determinado candidato, que muitas vezes o candidato faz parte de uma coligação, faz parte, aliás, de um partido político partidário, e talvez não tenha nem culpa na falta desse percentual de gênero. Então, talvez neste ponto a gente precise de equalizar qual o remédio a ser aplicado em função do descumprimento desse percentual, né? A jurisprudência e as decisões é quem vão estabelecer em relação a isso. Há uma discussão nos ministros, ou com os ministros do TSE, no sentido
de se buscar um alargamento do prazo para que a Justiça Eleitoral se pronuncie, notadamente sobre o registro de candidaturas, falando inclusive uma espécie de pré-inscrição para a aferição de elegibilidade no início do ano eleitoral. Seria interessante inclusive, né? Até porque essas condições de elegibilidade elas têm que estar aperfeiçoadas até o momento do registro. Então essa pré-inscrição ou esse trabalho de demonstração dos requisitos de elegibilidade durante esse período que se pensa em fazer essa alteração, talvez afastasse na realidade qualquer possibilidade de se cometer algum erro, algum equívoco ou passar em branco qualquer tipo de inelegibilidade em relação aos candidatos. Nós teremos, doutor Alexandre, nesta quinta-feira, uma solenidade de diplomação, na verdade coroando do ponto de vista formal o processo eleitoral deste ano no âmbito da Justiça Eleitoral de uma forma bem diferente, né? Com certeza. A diplomação eu reputo de fato ali como um dos atos mais importantes em relação a todo o processo eleitoral e é o coroamento de todo o processo eleitoral. É a entrega ao candidato que concorreu e obteve a vitória nas eleições do diploma, do certificado com o qual o mesmo vai poder tomar posse, né? Então, nós, por conta da pandemia, estamos nesse momento de pandemia, a pandemia ainda não se encerrou, né? Apesar de já se cogitar as hipóteses de vacina, em alguns países já estarem implementando a questão das vacinas, nós temos que nos resguardar e manter a questão do distanciamento. Então, com esta visão, o próprio TRE entendeu de que as diplomações fossem feitas, as solenidades fossem feitas de forma remota. E a gente vai cumprir essa determinação do TRE, né? E aqui em Campina Grande, na quinta-feira, a partir das 17 horas, nós estamos fazendo de forma virtual a diplomação de todos os eleitos na eleição de 2020. No espaço da Justiça Eleitoral, apenas o prefeito, o vice e a candidata mais votada na eleição proporcional, é isso? Perfeitamente. Nós vamos fazer, abrir através do Zoom a reunião, né? Esse link vai ser repassado para todos os vereadores eleitos e os suplentes, né? E aqui no Fórum Afonso Campos, no Tribunal do Júri do Fórum Afonso Campos, estarão presentes o prefeito e vice-prefeito, representando o Poder Executivo, eleito o novo Poder Executivo de Campina Grande, a vereadora mais votada, e o critério de escolha de sua participação é exatamente esse critério de votos, né, que foi a mais votada, e além disso vai representar a classe feminina, e a presença do juiz eleitoral. Somente as 4 autoridades na realidade deverão estar presentes para a solenidade e as demais por videoconferência. Para fechar esse bloco político, noticiar a votação relâmpago dos vereadores de João Pessoa no apagar das luzes da atual legislatura. Eles reajustaram os salários, ou seja, a remuneração para os vereadores da próxima legislatura, passando de algo em torno de R$15 mil mensais para R$16.700 mensais. No caso da presidência do Legislativo, esse reajuste vai para R$21.700. Detalhe adicional, os vereadores já fixaram outra majoração salarial a partir de 2022, quando os salários passarão para R$18.991 e o salário do presidente da Câmara R$24.600. Ou seja, a partir de 2022, o salário da presidência da Câmara Municipal da capital da Paraíba será superior ao salário do governador João Azevedo, que é de R$23.500. É votação feita no apagar das luzes, depois da eleição, um desrespeito, um avitamento ao eleitor da capital nesse apagar das luzes, como eu disse, do processo legislativo de 2020. Para você, boa noite e até amanhã.